Eu gostaria de começar essa mensagem lendo um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 9. Um texto muito conhecido, porque Jesus falou essa frase durante muitas vezes aos seus discípulos. Parece uma frase comum, mas se você refletir bem nessa frase, você vai ver que ela não é tão comum. Há uma verdade escondida nessa frase e eu gostaria de ler. É um versículo curto, simples, que diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou repetir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A audição é um dos 5 sentidos do homem. Não preciso dizer quais são os outros, né? Tato, paladar, toque, olfato e a audição e a... muito bem. A audição é um dos 5 sentidos, né? As mulheres acreditam que tem um 6º, né? Mas, cientificamente falando, são 5 comprovados. E a audição é um dos 5. Como é que funciona a audição? Funciona por meio, a nossa orelha, ela funciona como uma antena parabólica que recebe o som, que chegam como ondas sonoras, que são recebidas pelos nossos tímpanos. Mas quem faz a interpretação, obviamente, desse som e o que diz, o que significa esse som, é o nosso cérebro. E você já notou como os sons eles têm o poder de interferir nas nossas emoções? Nosso poder de audição é algo fantástico. A gente tem poder para ouvir desde um simples barulho de um pernilongo voando até um estrondoso motor de um jato que está passando bem longe. Mas as nossas emoções, elas são afloradas. Uma boa música, por exemplo, pode te transportar para um lugar que você nunca foi. Pode trazer memórias, pode te acalmar, pode te levar à presença de Deus. A música tem esse poder. Mas a música também pode tirar a paz. Quando o vizinho, no sábado de manhã, resolve acordar bem cedo, no dia que você tirou para descansar, e ele coloca aquela música que você odeia, naquele volume bem legal, e ele resolve lavar o carro. Espero que você não seja esse vizinho, não é? E aí ele decide lavar o carro, liga lá o som, não é? Só que aí que tá, né? Aquela música que para você é um tesouro pode ser um lixo para sua vizinha, não é? De repente você gosta de funk, eu odeio. De repente você gosta de... Odiar é uma coisa forte, mas é verdade. Não é? Motinha. Essa aguinha pocotó. Não dá, é bom, bom, não dá, desculpa, não dá, misericórdia, não dá. De boa, com todo respeito, mas eu respeito você que gosta de funk. Mas assim, por isso, né, não dá, a gente tem que respeitar. Mas assim, essa música me tira, né? Assim, o que é tesouro para um, para o outro é lixo. O que é lixo para um é tesouro para o outro. Mas o que está em questão aqui é o poder que o som tem de interferir nas nossas emoções. Por exemplo, às vezes a gente já está acostumado. Tem aqueles que já se acostumaram com o barulho noturno, por exemplo, das sirenes. Quem mora nas cidades grandes, a Viviane morava em São Paulo, ela morava no 14º. Tinha um amigo meu que falava que era 14º, né? 14º andar de um prédio em São Paulo. E assim,
Você ouvia desde um avião, ela morava na Paulista com a Consolação, era uma coisa louca. Desde avião, helicóptero, né? Imagina eu quando ia para lá, um moço de Cardoso simples, quando ouvia um avião já abria a janela para ver. Ela, amor, o que está acontecendo? Eu falei, eu quero ver o avião. Toda hora queria ver o avião passar. Então imagina. Então, ver o avião mexe com a gente. Sirene passando e tal. Então, tem gente que já se acostumou com isso. Eu moro próximo à linha férrea. Aliás, quem não mora aqui em São Carlos, né? O trem passa toda hora, em todo lugar, meu Deus. Aí alguém, todo mundo que vai lá em casa, instalar alguma coisa no prédio, diz assim, primeira pergunta, já estou acostumado, todo mundo que entra no prédio fala assim, e aí, você consegue dormir com o barulho desse trem? Gente, de verdade, eu não lembro que tem trem. Porque a primeira noite só, depois, ó, a gente não lembra por quê? Porque a gente se acostumou. De verdade. Mas posso falar a verdade para você? Uma coisa que eu não consigo dormir é com o barulho de uma gota pingando no banheiro. Eu não consigo imaginar uma gota na torneira pingando. Ou então de um relógio. Mas o trem, de boa. Percebe isso? Eu amo o meu ventilador. O ventilador para mim é sonífero. Eu tenho que dormir com o meu ventilador ligado. Mesmo no frio, eu coloco ele na porta do lado de fora. Vocês riem, né? Mas é verdade, ele me dá um som assim maravilhoso. Ou às vezes a gente coloca, né, amor? E quando a gente casou, foi assim, aquele drama, né? A Viviane, você é louco, imagina, o que é isso e tal. Hoje é ela. Ela não consegue dormir sem o ventilador. Porque a gente mora num prédio que não pode furar a parede com ar-condicionado. Então a gente tem que continuar com o ventilador. Então tem que ligar. E às vezes a gente coloca, quando está muito frio, e assim o barulho está muito longe, não dá porque a gente coloca um pano em cima. Só para o barulho ficar. Meu, é sonífero. Eu coloco e ele vai dando sono. Dorme na boa. Aí você fala assim, por que você emagreceu, Juliano? Primeiro, por causa da saúde, porque eu estava... Mas segundo, gente, porque eu estava roncando. Muito. E assim, a Viviane toda hora me cutucava. E dizia assim, amor, não estou conseguindo dormir. Eu falei, e o ventilador? Ela não está dando. Gente, e assim, eu tenho alguns amigos que sofrem com isso. Por quê? Porque as mulheres colocam eles para dormir em outro quarto, no closet, sabe? Por quê? Porque não costumam, sabe? Não costumam dormir com o barulho do ronco. E isso gera um problema no casamento. Então, os sons, eles prejudicam, atrapalham. E todos, né? Alguém se identifica aí? Ninguém levanta a mão agora, né? Agora é a hora que todo mundo abaixa a cabeça e ninguém ouve, né? Porque fala, Deus. Aí você fala, vai, tá vendo? Por isso que eu... Aí agora é a hora que a mulher cutuca o cara e diz assim, emagrece também. Não é? Aí você fala, resolveu, parou. Mas vamos para a mensagem, volta para o espiritual, meu Deus. Aqui, a verdade é que mexe, o som, ele mexe, e isso começa, cientificamente provado, começa no útero. Dizem que os pais devem conversar com os filhos quando eles já estão na barriga. Eu tive a comprovação quando Valentina estava no ventre, eu já falava com ela. Nos primeiros meses de gestação eu começava a falar, e eu me lembro que falava, Valentina. Eu falava. E eu me lembro que eu dizia, Viviane, eu não vou participar do parto, porque eu tenho medo de sangue, eu desmaiei na 8ª série. No centro de enfermagem, nós fomos visitar um centro de enfermagem, eu desmaiei, eu vi sangue, eu desmaiei. Eu falei, eu não vou ver. Instinto paterno falou, já estava lá, conversando com os médicos, e de repente Valentina nasceu, a hora que tiraram a Valentina, e ela chorando, e foi o instinto, a hora que ela começou a chorar,
Valentina. E ela, aqueles olhos ainda meio entreabertos, com aquela luz forte, ela começou a procurar de onde vinha a voz. E de repente ela parou de chorar. E o médico disse: ela conheceu sua voz, hein, papai? E logo ele já entregou a Valentina para mim. Meu Deus, que sensação maravilhosa. Ele entregou a Valentina. Ainda ela nem tinha sido... Ela estava ainda toda daquele jeito que tinha, né? Eu peguei toda ela. Eu falei, Valentina. Aí eu fiquei falando umas 30 mil vezes. Valentina. E ela para. Gente, a hora que furaram o pezinho dela, que deram, toda hora era Valentina, ela parava. Porque a voz era familiar para ela. Era a voz que ela ouviu durante toda a gestação. Era um som familiar para ela. Mexia com ela. Hoje Valentina está na escola. Começou há uma semana na escola. Com 2 anos e 5 meses. E Valentina está na ordem de aprendizado. E qual que é a ordem do aprendizado que todos nós passamos? Primeiro você aprende o quê? A falar. E ela já aprendeu a falar. Fala igual a mãe. Fala pouco. Fala. Você aprende primeiro a falar, depois você aprende o quê? A escrever, a ler. Por isso vai para a escola, sim ou não? Mas já notou que ninguém nos ensina a ouvir? Nos ensinam a falar, nos ensinam a ler, nos ensinam a escrever, mas ninguém nos ensina a ouvir. Você sabe que existe uma pesquisa internacional muito interessante, que diz que nós passamos 16% do nosso tempo falando, 17% lendo, 14% do nosso tempo escrevendo. Mas a maior parte, 53% do nosso tempo de vida, nós passamos ouvindo. Aí você pensa assim, então isso quer dizer que nós ouvimos mais? Não necessariamente. Porque senão Jesus não teria dito, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque existe uma grande diferença entre você ouvir, simplesmente ouvir, e ouvir, e refletir, em questionar, em interagir, em absorver, em receber aquilo que você está ouvindo ou não receber aquilo que você está ouvindo. Isso faz parte de uma reflexão. Perceba que, às vezes, uma pessoa ouve uma palavra e essa palavra tem poder de mexer com essa pessoa, positivamente ou negativamente. No mesmo ambiente, essa palavra tem poder de mexer com uma pessoa e não com outra. Por quê? Aqui nós temos muitas pessoas que estão ouvindo essa mesma mensagem, ouvindo no sentido físico, no sentido biológico, mas nem todas estão ouvindo da mesma forma. Nem todas estão ouvindo, ou seja, reagindo, interpretando, refletindo em cima do que eu estou falando, ou do que eu vou falar a partir de agora. E isso diz respeito a tantas outras coisas. Repito, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Isso quer dizer que você pode ouvir uma coisa boa e isso pode mudar a sua vida.
Ou você pode ouvir uma coisa, simplesmente isso entrar no seu ouvido e simplesmente ser um fato físico. E uma pessoa do lado, que talvez essa palavra não era nem para ela, mas ela recebeu aquilo para ela. Ela refletiu sobre aquilo. Ela colocou aquilo em prática, ela mudou a vida dela. E você não. Como também você ouviu uma palavra negativa, que você não precisava ter ouvido aquilo. Você poderia ter descartado aquilo, mas você não descartou. Você pegou aquilo para você. Você guardou aquilo dentro de você. Aquilo criou raízes dentro de você. E aquilo prejudicou a tua vida completamente. Sabe qual é o problema da audição? O grande problema da audição, para a gente entrar nessa reflexão, trazendo isso para a nossa alma, mas eu quero usar isso como uma analogia. Eu quero usar a analogia da audição. Existe uma poluição sonora. Estava falando a respeito dos barulhos, dos diversos tipos de sons, de barulhos. Então imagina uma grande poluição que nós ouvimos todos os dias. É que talvez a gente já tenha se acostumado com isso, mas existe uma poluição. E o grande agente de poluição, assim como existe a poluição do ar, a poluição visual, a poluição sonora, o agente de poluição sonora são os ruídos. E esses ruídos, eles estão em todas as partes. Os ruídos estão no nosso trabalho, eles estão nas ruas, eles estão até dentro da nossa casa. E esses ruídos, eles têm o poder de prejudicar, de interferir diretamente naquilo que você ouve. E você já não sabe mais o que é lixo e o que é tesouro. Você já não sabe mais o que de fato é bom e o que é ruim, o que você deve descartar, o que você deve guardar. E o problema não é só isso. Cientificamente, estou falando de medicina, estou usando a analogia da audição. Os ruídos, eles interferem na sua saúde. E eu quero trazer isso agora para o nosso espírito, para a nossa alma. Trazer isso para a nossa parte interna, aplicar isso para aquilo que nós ouvimos e como esses ruídos podem e têm atrapalhado a nossa vida de uma forma geral. Primeiro que é preciso você entender que esses ruídos, eles provocam em nós, imagine que você está exposto a uma poluição onde não tem como você se livrar dela. Não tem como você se trancar num lugar onde você não vai ouvir o que as pessoas vão dizer. O que eu quero dizer é que você não está livre de ouvir as críticas, você não está livre de ouvir o que as pessoas têm para dizer, se é bom ou se é ruim. Nós não podemos nos trancar no lugar, você não está livre das decepções, você não está livre de ouvir. Como você não está livre das buzinas, como você não está livre das músicas, você não está livre, você está sujeito à poluição, você está sujeito aos ruídos. Todos os dias quando você sai de casa, todos os dias quando você acorda, você está sujeito aos ruídos. E isso é inevitável. E esses ruídos, eles provocam em nós algumas coisas que eu gostaria de dizer. A primeira coisa são os zumbidos. O zumbido é algo tão sério. Você sabia que mais de 20% da população sofre de zumbido? O zumbido é algo enlouquecedor. Você imagina você ficar com um zumbido dentro do seu ouvido, uma panela de pressão, um apito, uma cigarra. E o primeiro efeito desses ruídos é exatamente esse barulho. Agora, o que é interessante do zumbido, trazendo para a nossa analogia, é que o ruído é algo externo, que todo mundo ouve. Só que o efeito dele é o zumbido, que só você ouve. É quando os ruídos externos cessam, o zumbido começa. É quando você sai desse som externo, começa o interno. Você está entendendo o que eu quero dizer? É quando você ouve fora, e essas vozes de fora cessam, mas começam as vozes de dentro. É quando, você é mais explícito, é quando você ouve alguém dizer alguma coisa para você do lado de fora, você vai embora.
E essas vozes depois continuam dentro de você. O problema é isso. É quando essas vozes continuam trabalhando dentro de você depois. Essas vozes internas continuam dentro de você. Esses zumbidos são terríveis. Porque elas ficam dentro da sua cabeça. Ficam te atormentando. Ficam dizendo coisas terríveis dentro de você. E os zumbidos, a primeira coisa que o zumbido traz, sabe, cientificamente dizendo, os médicos dizem irritabilidade. Claro. Você imagina um zumbido dentro da sua cabeça, você vai ficar irritado. Trazendo isso para o nosso campo espiritual. Sabe aquela pessoa que diz uma coisa que você não gostaria de dizer? De ouvir? Quando alguém diz uma palavra para você que você não queria ter ouvido, e você vai para sua casa e aquela palavra fica martelando no seu coração, quem nunca ouviu isso? O problema não é que essa palavra que você ouviu hoje, o problema é que essa palavra que você ouviu há 5, 10 anos, 2 anos, não sei quanto tempo que você ouviu uma palavra, o problema é que essa palavra soa como um zumbido em você até hoje. O problema é que tem muita gente que está sendo atormentada por zumbidos de palavras que estão machucando até hoje. Eu sei que eu estou falando para pessoas agora que são atormentadas por palavras de irritabilidade, pessoas que vivem irritadas por palavras que machucaram e que ainda machucam até hoje, porque ainda estão aqui dentro, porque ainda estão aqui dentro do coração, porque te machucam, porque estão vivas dentro de você, sabe como eco? Eco. E toda vez que você ouve te irrita. Sabe aquela pessoa que você lembra, o seu coração ainda acelera? É dessa mesmo que eu estou falando. Essa pessoa que você lembra te dá um refluxo, te dá uma azia. É dessa que Deus está falando com você agora. É desse zumbido que Ele quer tratar em você hoje. Daquela palavra que Ele falou para você, que isso te provoca uma irritabilidade até hoje, que te provoca uma irritabilidade, que te deixa irritada só de lembrar o que Ele te falou. Juliano, você não sabe, me machucou, eu sei. Eu não sei o que Ele te falou, mas eu sei que te provoca irritabilidade, porque senão Deus não me daria essa palavra. O problema é que o zumbido está em você, não está nele. O problema é que quem está sofrendo é você, não é ele. É você que Deus quer tratar. É você que Ele quer curar. Ele quer tirar de você esse zumbido, essa irritabilidade. E todo dia nós estamos expostos a pessoas que vêm com palavras para deixar esses zumbidos dentro de nós. Jesus estava exposto a essas pessoas. E mesmo assim, ele não se deixava se ofender. Aí você fala assim, mas ele era Jesus. Não, ele se fez homem. Filipenses capítulo 2 diz que ele se fez homem. Ele agiu como homem. Ele sentiu as mesmas coisas que nós como homem. Ele se fez homem. Agora você imagina. Sabe por que ele não se ofendia? Porque ele se colocava no lugar daquela pessoa que estava ofendendo ele. E quando você se coloca no mísero lugar da pessoa que está te ofendendo, você tem misericórdia dela. Você não tem raiva, você tem misericórdia. Porque quando você olha para a vida de uma pessoa que está olhando para você e falando coisas terríveis para você, você tem misericórdia dela. Por isso Jesus diz, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que dizem. Eles não sabem o que falam.
Ele quer tirar essa irritabilidade. Segundo sintoma do zumbido, insônia. Você já pensou você dormir com um zumbido na sua cabeça? As pessoas não conseguem dormir porque sofrem de crises de ansiedade, de medo, de preocupação. Mas principalmente de ansiedade. Elas não conseguem dormir. O barulho incomoda. Agora, trazendo isso para a nossa vida. Trazendo isso de uma forma espiritual. Quantas vezes nós ouvimos palavras que vêm como um zumbido de ansiedade, de preocupação, de medo que nos tiram o sono. São palavras que geram em nós crises de ansiedade, crises de medo, crises de preocupação, quando na verdade nós deveríamos nos lembrar das palavras que ouvimos que deveriam nos dar confiança. Deveríamos lembrar de tudo aquilo que você tem ouvido aqui nesse encontro de encorajamento durante todos esses anos, durante todos esses meses. De tudo aquilo que Deus tem falado para você, mas nota que o zumbido é que prevalece. E o que gera é meu emprego. Eu não vou ter o dinheiro para pagar as contas. Eu vou ficar sozinha, porque me abandonou. Porque isso, porque aquilo, porque não vai dar certo, porque aquilo, aí você não consegue dormir, o teu pensamento acelera, a Viviane já falou sobre isso, o seu pensamento acelera, as coisas vão acontecendo e você não consegue, crises de ansiedade, crises de medo, crises de preocupação, e a noite e as horas vão passando, e sabe quando você olha no relógio, e quanto mais você olha no relógio, você não consegue dormir, porque você sabe que você tem que acordar, e você não consegue, e aquela voz dentro de você, ecoando como um zumbido, é a voz do medo, é a voz da preocupação, é a voz da ansiedade, sobrepondo a voz de Deus. Por isso Jesus disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Descansar nele. Você sabe que o zumbido, o ruído, os médicos dizem que interferem no rendimento no trabalho. Tanto que existe uma lei trabalhista que acompanha diretamente as indústrias, principalmente onde existem muitos ruídos, porque os funcionários têm que usar os protetores para não serem expostos durante muitas horas aos ruídos, porque os funcionários, já é provado que muitas vezes que são expostos àquele barulho durante muito tempo, primeiro, a concentração deles é comprometida. O risco de acidente é muito grande, o rendimento cai. Isso me faz pensar numa coisa muito séria. Quando os ruídos vêm sobre os nossos ouvidos, nós perdemos o foco. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir aquelas vozes que dizem que você não é, quando você ouve a voz que vem para te desanimar, o seu rendimento cai. O seu rendimento cai. Você perde o foco. Você perde aquilo que realmente era importante na sua vida. Você vai desanimando, você vai caindo. E aí você começa a dar importância para as críticas. Olha para mim, acorda, pelo amor de Deus, eu estou falando. Seu rendimento cai. Fadiga, cansado. Sabe tanta gente cansada? Sabe que é triste ver tanta gente cansada no meio do caminho? Falava ontem com a equipe. Às vezes eu vejo pessoas que começaram aqui, ou que começaram agora nesses últimos meses, agora, recentemente, mas eu olho para elas e eu já vejo cansaço. Perderam o foco já.
não precisam nem me falar nada. Eu olho para elas, eu já vejo cansaço. É tão triste. É tão triste. Pessoas que começaram empolgadas, mas já não estão mais. Estão desanimadas. Por quê? Porque deixaram de ouvir para ouvir outras coisas. E quando você deixa de ouvir a voz certa, você cansa. Você deixa de ouvir aquele que está te animando, aquele que diz para você, eu estou contigo, eu te fortaleço. Você para. Você vai parando. Você vai parando. Você vai parando. Você vai parando. Aí não dá. Aí uma crítica te para. Concentração. Eu me lembro de uma época no rádio. Eu era menino. Eu estava conhecendo Jesus. Eu era menino. Eu estava no rádio. Eu me lembro que eu comecei a fazer o programa no rádio. Eu era novinho. Não era nem o programa principal ainda. E um dia, um amigo do meu chefe foi lá. E aí ele foi lá. E eu fui buscar o disco, era disco ainda na discoteca. E a hora que eu voltei estava voltando para a técnica de som, eu ouvi ele dizendo assim, quem é esse locutor novo aí? Ele falou, não, esse é o Juliano, é o menino que fazia no final de semana. Estamos treinando ele aí. Ele falou, mas é ruim, hein? Nossa, rapaz. Aí eu até parei assim. Ele falou, caramba, o menino é ruim demais, mas não tem outro melhor não? Nossa, tem nem voz de homem, rapaz. Aí eu fiquei esperando o que ele ia falar, se ele ia me defender. Ele não falou nada. Gente, eu voltei, que eu gaguejei mesmo. Gaguejei, fui mal. Eu falei, nossa. Aí eu ficava com aquela voz falando, mas ele é ruim. E aquele negócio ficava dentro de mim, mas ele é ruim. Toda hora que eu abri o microfone, mas ele é ruim. Até que a outra voz veio dentro de mim. A voz que me chamou, sabe? A voz que me escolheu. A voz que disse para mim, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Olá, boa tarde! Cheguei! Nossa, aquele mesmo? Aí foi. E aí foi. Aí eu me lembro na faculdade. Uma vez o professor perguntou assim, o que vocês querem ser? E eu era, né? Pensa, menino, na faculdade. Entregava o jornal aí. Menino pagando faculdade, entregando jornal, jornaleiro. O que vocês querem trabalhar no quê? O jornaleiro perguntou pro jornaleiro, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero apresentar um jornal na televisão. Ele falou, eu não consegui, você acha que você vai conseguir, rapaz? Na faculdade, um lugar onde deveria nascer os sonhos, ele estava matando o meu. Coveiro. Ele tinha que ser parteiro, ele era coveiro, estava enterrando. Um lugar onde era para ser maternidade, estava enterrando. Eu olhei para ele e falei, tá bom. Quantas vezes ele me viu apresentando o jornal aqui na IPTV? E ele mandou mensagem para mim. Mas eu não fiz por causa dele. Eu não cheguei para apresentar nenhum jornal das afiliadas da Globo por conta dele. Eu não fiz nenhum momento pensando nele. Mas porque uma outra voz dizia para mim, não ouça ele. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Você não tem que ouvir o que os outros falam. Você não tem que ouvir. Ouça ele. Porque você vai ouvir todo momento alguém querendo te tirar do foco.
Você tem que ouvir Ele, a voz dele. A voz dele tem que sobrepor todas as outras vozes. Todas as outras. Por isso, se ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O problema é que às vezes ele está falando e você não está ouvindo. Você está... O que foi? Acabou? 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 Amém. Acabou? Não, não acabou ainda. Acorda. Acorda. Às vezes Deus está falando e você não percebeu. É comigo. É com você que está aí desse lado assistindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Elimine os ruídos, elimine os zumbidos. É Deus. Se você já está desanimado, se você está cansado, se você está fadigado, se você está perdendo o entusiasmo, fique com a primeira voz. Porque se você não ouvir agora, sabe o que vai acontecer com você? O problema dessas pessoas que não se atentam é que elas começam a ter dificuldade de compreensão. E o pior, perda auditiva. Eu vou ser mais explícito. Elas não entendem ou já não ouvem mais o que Deus está falando. Não entendem, dificuldade de compreender o que Deus está falando. Até já não ouvir mais. Porque tem gente que você está falando, ela não está entendendo. Tem gente que você está falando. Cara, acorda, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Muda a sua vida, cara. Muda a sua vida. Ei, mulher, muda a sua vida. Muda a sua vida, filha. Larga desse cara. Esse cara não quer você, ele já tem outra. Você já entendeu? Você quer que eu desenhe? Ele já tem outra. Ele já tem outra. Não, tem outras. Ele já tem outras. Tem gente que não quer entender. Nem sei porque eu falei isso também. Deus sabe. Escuta o que eu estou falando. O lance é que muitas vezes Deus está falando e a gente não está entendendo. Ou às vezes a gente já não está mais ouvindo. Já não está conseguindo mais ouvir. Aí você fala, tá bom, Juliano. Eu não estou conseguindo mais ouvir. Eu não estou conseguindo mais ouvir, eu não estou conseguindo mais entender. E aí, o que eu faço? Acabou para mim? Se eu falasse para você que tinha acabado, eu não estava aqui. Por isso se chama encorajamento. Você ouviu? Não entendeu? Vou falar de novo. Encorajamento. Encorajamento. A Bíblia diz que Jesus estava passando. E tinha um homem surdo, mudo. E foram até ele para que ele fosse falar, para que ele fosse curar aquele homem. E Jesus, ele tem uns meios de fazer as coisas que a gente não entende. Por isso ninguém explica Deus. Jesus pegou o dedo, colocou no ouvido do surdo. E disse: Efatá.
que eu acho mais interessante disso? É que todo momento Jesus é o cara mais simples, mais objetivo, mas ele sempre fala, estou curado. E se ele quis complicar, ele colocou o dedo e ainda usou a versão em aramaico. Ele disse, Efatá. Ele podia já traduzir que diz, abra-se. Mas ele usou a versão Efatá. A tradução diz isso. A tradução diz isso. Por que a tradução diz isso? Efatá. Alguma coisa ele fez diferente aqui. Efatá. Claro que Jesus falou tudo em aramaico, mas alguma coisa ele disse. Alguma coisa chamou a atenção. Efatá. E os ouvidos daquele surdo imediatamente foram abertos. Ele continua abrindo os ouvidos dos surdos, os ouvidos do seu espírito, da sua alma. Talvez você já não consiga mais distinguir a voz dele. Talvez você já esteja tão bombardeado pelos zumbidos da vida, do medo, da ansiedade, de tantas coisas. É tanto zumbido, é tanta coisa na sua cabeça, que você não consegue mais. Mas ele vem agora e diz, Efatá, para abrir os seus ouvidos, para você ouvir. Amém. Se coloque de pé. Coloque a mão nos seus ouvidos agora. Mas não tampa não. É para ele abrir. Deus, no nome de Jesus, em casa ou aqui, que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais, que o Senhor possa tirar todos os zumbidos, todos os ruídos, tudo aquilo, Senhor, que tem sobreposto a tua voz, tudo aquilo, Senhor, que tem tirado, Senhor, ó Deus querido, a beleza da tua voz, a doce voz, tudo aquilo que tem provocado, Senhor, irritabilidade, insônia, interferido no rendimento, que tem provocado cansaço, fadiga, falta de concentração e foco, que tem tirado a compreensão, tudo isso, Senhor, ó Deus querido, seja eliminado agora. E que a partir de agora, Senhor, somente a sua voz seja ouvida. Efatá, abram-se ouvidos, abram-se ouvidos. Senhor, nós não precisamos compreender, nós não precisamos, porque ninguém pode te explicar, por isso o Senhor é Deus. Faça do seu jeito, no nome de Jesus. Amém.